Sabe aquela molécula que a gente sempre associou à dor, à fadiga depois de um exercício pesado? Pois é, por séculos ela foi super mal compreendida. Mas e se eu dissesse que essa mesma molécula é, na verdade, um dos maiores segredos para a saúde do nosso cérebro? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na surpreendente história do lactato. Pensa bem nisso. Aquela sensação de queimação nos músculos, sabe? E se ela não fosse um sinal para parar, mas sim o som do motor do seu cérebro sendo abastecido, ganhando potência? É exatamente essa pergunta que vai virar tudo que a gente achava que sabia, de ponta cabeça. Bom, para a gente entender o herói da história, primeiro a gente precisa falar do vilão. Ou melhor, da fama de vilão que o lactato carregou por tempo demais. Olha só, por mais de 200 anos a ciência olhava para o lactato e pensava, isso aí é lixo metabólico. Era visto como o culpado pela dor, pela fadiga, aquilo que te força a parar. Uma ideia bem simples, direta e, como a gente vai ver, espetacularmente errada. E é aqui que a história tem uma reviravolta digna de filme. Acontece que o lactato não é lixo nenhum. Pelo contrário, ele é uma peça fundamental num sistema muito maior, quase como um agente secreto com uma identidade dupla. Lá nos anos 80, um cientista chamado George Brooks chegou e mudou as regras do jogo. Ele veio com a teoria do transporte de lactato, que dizia basicamente o seguinte: o lactato não é lixo, gente. Ele é um combustível premium de alta octanagem que pode ser produzido num lugar e entregue em outro para ser usado como energia. Então, o ponto principal é esse: o lactato não é o fim da linha, ele é a ponte. Ele é um mensageiro de energia que conecta partes diferentes do nosso metabolismo. E essa ideia de mensageiro é a chave para entender o papel importantíssimo que ele tem. E agora a gente chega na parte mais incrível. Porque o destino mais surpreendente e talvez o mais importante para esse mensageiro de energia é, de longe, o nosso cérebro. Eu sei, esse diagrama pode parecer meio complicado à primeira vista, mas a ideia por trás dele é simplesmente genial. Ele mostra o que a gente chama de transporte de lactato astrócito-neurônio. Pensa nisso como um serviço de delivery super exclusivo para o cérebro. É como uma corrida de revezamento, onde as células de suporte passam um bastão de energia direto para as células do pensamento. É um processo vital para tudo funcionar lá em cima. Então, como é que funciona esse delivery? Vamos lá, em 3 passinhos. Primeiro, umas células de suporte no cérebro, os astrócitos, pegam glicose do sangue e transformam em lactato. Passo 2. Eles entregam esse lactato fresquinho direto para os neurônios. E por último, o gran finale. Os neurônios, que são quem ralam para a gente pensar, pegam esse lactato e usam como combustível de primeira para aprender e criar memórias. É uma parceria perfeita. E o cérebro, minha gente, ele é guloso. Para ter uma ideia, ele é só uns 2% do nosso peso corporal, mas devora de 20 a 25% de toda a energia do corpo. É muita coisa. E o lactato é, sem dúvida, um dos pratos preferidos dele. Mas claro, nem tudo são flores. A história fica um pouco mais complexa aqui, porque o lactato ele é uma faca de 2 gumes. Ele pode ser tanto um herói, quanto, dependendo da situação, um vilão. E aqui a gente vê essa dualidade bem clara. De um lado temos o lactato herói. Quando ele sobe de forma rápida e temporária, tipo num exercício, ele na verdade ajuda a dar energia e melhora a memória. Mas do outro lado, temos o lactato vilão. Quando os níveis ficam altos por muito tempo, ele vira uma fonte de estresse e pode até impulsionar doenças. A palavra-chave aqui é contexto. Tudo depende do contexto. Essa tabela, que veio direto da pesquisa, mostra isso bem direitinho. Olha ali na primeira coluna, padrão do lactato. Um aumento moderado e passageiro? Ótimo, é benéfico. Agora, um aumento que não baixa ou uma queda brusca, aí o sinal é problema. O segredo, como sempre, está no equilíbrio e na capacidade do sistema de usar o que está sendo produzido. Ok, mas e daí? Por que isso tudo importa na vida real? Bom, entender essa dualidade não é só curiosidade científica. Tem um impacto gigante para a saúde do cérebro e para como a gente encara várias doenças. E quando a gente fala impacto gigante, não é exagero, dá uma olhada. O desequilíbrio no sistema de lactato está ligado a uma lista enorme de problemas, desde doenças como Alzheimer e Parkinson, até transtornos psiquiátricos e lesões cerebrais. É muita coisa. O Alzheimer é um caso clássico para entender isso. No comecinho da doença, o que acontece? Muitas vezes, os níveis de lactato no cérebro sobem. É o cérebro numa tentativa desesperada de produzir mais combustível para compensar a crise de energia. Mas, com o tempo, o sistema não aguenta. Ele se esgota e, nos estágios mais avançados, os níveis de lactato caem, o que é um sinal de falência total do sistema energético.
Então, para a gente fechar a conta da versatilidade dessa molécula, o lactato é tipo um faz-tudo. Ele tem 3 papéis principais. Primeiro, é combustível, como a gente viu. Segundo, ele é um sinalizador, mandando mensagens entre as células. E terceiro, ele é um regulador epigenético. O que é isso? Basicamente, ele ajuda a ligar e desligar os nossos genes, influenciando a saúde das células a longo prazo. É impressionante. E isso nos traz a grande conclusão dos pesquisadores, que é genial. Não adianta só medir o lactato e pronto. É preciso sempre perguntar: em que contexto? Esse aumento é uma tentativa de compensar um problema ou é um sinal de que o sistema já está sobrecarregado? A resposta depende de muitos fatores. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para o futuro que é, no mínimo, fascinante. Será que um dia a gente vai conseguir entender e até manipular os níveis de lactato de forma personalizada para cada um? Será que essa pode ser uma nova e poderosa ferramenta para proteger o nosso cérebro? Uma coisa é certa: a saga do lactato, de vilão incompreendido a herói multifacetado, está só começando